Olá pessoal, tudo bem? Mas antes de mais nada, não se esqueça de clicar lá no like e não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho das notificações. Agora vamos começar a fazer o nosso bordado. Irei começar passo a passo. Iremos precisar, para fazer esse bordado, de linha, meadas, agulha e tesoura, tá? Então, primeiramente, aqui tá a meada da linha, tá? A meada da linha. Aqui eu vou, dessa meada de linha, eu irei tirar um fiozinho. Geralmente ela vem com vários fios. Tirei um fiozinho. Agora irei colocar a minha linha na agulha. Não precisa dar um nó, tá? A linha, pessoal, vocês vão deixar assim, tá? Ó. Uma pontinha aqui, ó. Tá? Uma parte menor e outra maior. Para mim prender essa linha, eu irei prender ela no meu próprio ponto. A hora que eu iniciar a fazer os meus pontos do bordado, eu irei prender ela, tá? Então, vamos lá. Irei começar com 5 pontos. Introduzo minha linha aqui, ó, nesse buraquinho de baixo e saio nesse de cima. Puxo a minha linha. Deixo uma pontinha, pessoal, ó, tá vendo? Essa pontinha é para que eu possa estar prendendo essa linha para que ela não se solte do meu bordado, tá bom? Então, vamos lá. Segura essa pontinha com o dedo. Ó, segurou. Pode segurar a pontinha e abaixa a linha por cima dela, ó. Abaixa a linha por cima dessa, como vocês estão vendo. Puxa ela, ó, para vocês visualizarem bem. E entra nessa casinha, nesse pontinho aqui, ó. Entro no de baixo, saio no de cima. Puxo. Opa, minha linha soltou. Como minha linha soltou, eu irei colocá-la novamente, tá? Isso é normal, tá, pessoal? Então, como eu já tinha ensinado, né? Deixo essa pontinha aqui, ó. Abaixo a linha. Ó, seguro com o dedo aqui, tá vendo? Ó. Entro nesse ponto aqui e saio no ponto de cima, ó. Puxo a linha. Aqui a linha prendeu, eu solto a linha e puxo a linha. Fiz um ponto. Aqui irei precisar fazer 5 pontos. Então, 1, 2, 3,
3, puxo minha linha, ó, abaixo a linha, entro nesse ponto de baixo e saio no ponto de cima. 4 pontos. Abaixo minha linha aqui, ó. Próximo ponto é esse, ó, do lado, tá vendo? Entro no de baixo, saio no de cima. Então, aqui tem que ser 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, 5 pontos. Agora, irei continuar com a minha carreira de pontos, tá? Então, aqui, introduzo a agulha aqui, ó, entro nesse buraquinho de cima e saio no mesmo ponto de baixo. 1, 2 pontos. A linha prendeu, é só vocês soltarem, ó. Puxa a linha. Entra no buraquinho de cima e sai nesse mesmo buraquinho. Entra no buraquinho de cima e sai nesse mesmo por baixo. Puxa a agulha. Puxo minha agulha com a linha, solto aqui, ó. Puxo. Mais um ponto. Entro nesse buraquinho de cima e saio nesse mesmo de baixo. Agora, pessoal, irei precisar fazer mais um ponto aqui. Agora, irei cruzar esses pontos que eu acabei de fazer, tá? Então, para cruzar, ó, puxo minha linha, ó. Vocês viram que ficaram um formato de um X? Ó. Então, aqui, ó, entro nesse buraquinho de cima e saio. Seguro com o dedo aqui, ó. Saio no de baixo. Puxo minha linha com a agulha. Faço novamente, ó, a linha, igual eu tô fazendo aqui, ó. Próximo buraquinho, entro nesse de cima e saio nesse buraquinho de baixo. Puxo a minha linha com a minha agulha. Entro nesse buraquinho, saio nesse buraquinho de baixo. Puxo a minha linha com a minha agulha. Novamente, ó, a linha tá assim, ó. Entro nesse buraquinho, saio nesse ponto de baixo. Irei cruzar esse também, ó. Entro nesse ponto de cima, saio ponto de baixo. Novamente, ó, irei cruzar esse outro ponto. Entro nesse ponto de cima, saio no ponto de baixo. Puxo minha linha com a minha agulha. Agora, irei fazer mais 2 pontos. Então, aqui tá a linha, ó. Próximo ponto é esse, ó. Esse aqui que tem ponta, eu não irei fazer. Próximo ponto será esse, ó, que é o vizinho dele. Então, aqui,
entro nesse buraquinho de cima e saio nesse de baixo. Um ponto, próximo ponto, não é esse, é esse ao lado, ó. Então, entro nesse buraquinho de cima e saio no de baixo. Puxo minha linha com a minha agulha. Agora, irei cruzá-lo ele. Cruzei esse. Ó. Faço assim com a linha, entro nesse de cima e saio nesse de baixo. Esses pontos de baixo ficaram faltando cruzar, então eu irei cruzar eles agora. Faço a linha assim, ó. Entro nesse ponto de baixo e saio no ponto de cima. Próximo ponto. Puxo aqui, ó, a minha linha. Entro nesse buraquinho de baixo, saio nesse de cima. Puxo a minha linha com a minha agulha. Irei cruzar mais o outro ponto. Puxo, ó, faço assim com a minha linha. Próximo ponto é esse, ó. Entro nesse buraquinho de baixo e saio nesse de cima. Puxo a minha linha com a minha agulha. Próximo ponto para cruzar. Ó, abaixo minha linha, ó. Entro nesse ponto de baixo, saio nesse. Quando pegar a linha, vocês têm que voltar, ó. Soltar a linha e entrar só nesse ponto, tá, pessoal? Puxa a linha. Puxa com o dedo, ó. Ó, cruzei também. Irei cruzar esse último ponto. Abaixo a linha, ó. Entro nesse ponto de baixo e saio no ponto de cima. A minha linha soltou, então, pessoal, isso é normal, tá? Quando soltar, vocês colocam a linha novamente na agulha e continua fazendo o bordado, tá? Então, aqui, cruza assim, ó, com a linha, entra nesse ponto de baixo e sai nesse ponto de cima. Como eu irei precisar fazer mais pontos em cima, então eu cruzo esse novamente, pois fazendo assim, o meu avesso sairá perfeito. Entro nesse ponto de cima, ó, cruzo ele novamente, entro com a minha agulha nesse ponto aqui e saio no de cima. Agora, pessoal, vamos dar continuidade ao bordado. Agora iremos fazer, tá? Continuar com essa carreira aqui, em cima desses outros, que já terminamos. Então, vira a linha aqui, ó. Ó, vocês podem ver
que a linha está em diagonal, ó. Entro nesse ponto de baixo, saio nesse de cima, puxo minha linha com a minha agulha, ó, puxo a linha, próximo ponto, entro nesse de baixo e saio nesse de cima, puxo a minha linha com a minha agulha. Mais outro ponto, puxo minha linha, próximo ponto é esse aqui, ó. Entro nesse ponto de baixo e saio nesse ponto de cima. Puxo minha linha com a agulha. Próximo ponto, ó. Baixo a minha linha em diagonal, ó, para fazer o próximo ponto. Entro com a agulha nesse ponto de baixo, abaixo a linha aqui, ó, para não me atrapalhar, seguro ela com o dedo, tá? Próximo ponto, entro nesse de baixo e saio nesse ponto de cima. Puxo a minha linha com a minha agulha. Próximo ponto, ó, a linha, entro aqui, ó, nesse próximo ponto e saio no de cima. Aqui a linha, ó, solta a linha que ficou presa, puxo a linha com a agulha. Próximo ponto, entro nesse buraquinho de baixo e saio no de cima. Puxo a minha linha com a minha agulha. Irei fazer mais um ponto aqui. Entro no próximo ponto, tá? O próximo ponto é esse, ó. Ó, esse do ladinho dele, tá? Entro nesse pontinho de baixo e saio no ponto de cima. Agora que terminei esses pontos, eu irei cruzá-lo. Para cruzá-lo, essa carreira, ó, faço um xizinho aqui, ó, com a minha linha, tá? Entro nesse buraquinho de baixo e saio no de cima. Aqui no caso eu estou cruzando os meus pontos, tá? Ó, próximo ponto é esse, para mim cruzar. Então, eu entro nesse de baixo e saio no ponto de cima. Puxo a minha linha com a minha agulha. Próximo ponto que eu irei cruzar. Próximo é esse, ó. Entro nesse buraquinho de baixo e saio no de cima. Próximo ponto que eu irei cruzar é esse, ao lado. Entro com a minha agulha aqui no buraquinho de baixo e saio no de cima. Puxo a minha linha. A minha agulha soltou, é normal, tá, pessoal? Então, aí a gente põe novamente a linha aqui na agulha e inicia e dá continuidade. Próximo ponto que eu irei cruzar.
entro no de baixo e saio no ponto de cima. Próximo ponto que irei cruzar é esse. Entro com a minha agulha neste ponto e saio no de cima. Próximo ponto que irei cruzar. Entro nessa casinha de baixo e saio na de cima. Agora que terminei de cruzar esses pontos, irei dar continuidade com os meus pontos, tá? Então, aqui, ó, puxa a linha assim, diagonal, próximo ponto. Entra nesse buraquinho de baixo e sai no de cima. Puxa a linha com a agulha. Próximo ponto é esse próximo ponto ao lado. Entro neste buraquinho de baixo e saio no de cima. Puxo a minha linha. Minha agulha saiu novamente, é normal, tá, pessoal? Então, é só colocá-la novamente na agulha. Geralmente, isso sempre acontece, porque ao vocês puxarem o ponto, a agulha, ela escapa da linha. Mas é só colocar a linha na agulha novamente, não tem problema. Irei agora fazer mais um ponto. Nessa mesma carreira, ó, próximo ponto. Entro nesse pontinho aqui de baixo e saio no de cima. Irei cruzar agora esses pontos que eu fiz, né? Que eu acabei de fazer. Então, ó, para cruzá-lo é necessário virar a linha assim, ó. Tá? Vocês podem ver que vira um X. Aí, vocês entram nesse buraquinho de baixo e saem nesse mesmo buraquinho de cima. Irei cruzar o outro ponto. Ó. Entro neste buraquinho de baixo e saio no de cima. Puxo a minha linha com a minha agulha. Irei cruzar o outro ponto, próximo ponto ao lado. Entro nesse buraquinho de baixo e saio no buraquinho de cima. Puxo minha linha com a minha agulha. Agora, pessoal, irei fazer mais um ponto, tá? Então, irei ter que fazer um ponto em cima desse, tá? Então, para mim fazer um ponto em cima desse, eu tenho que cruzar esses, para mim poder chegar ali na ponta, tá? Então, aqui, ó. Cruzarei novamente, entra nesse ponto de baixo e sai no de cima. Puxo minha linha com a minha agulha. Entro no de baixo e saio do de cima. É aquele mesmo processo de cruzar os pontos.
Irei fazer agora mais um ponto aqui, tá? Em cima desse. Ok? Então, entro nesse, ó, puxo a linha assim, ó. Entro neste buraquinho de cima e saio no de baixo. Puxo minha linha com a minha agulha. Então, agora precisarei cruzar esse ponto. Então, entro no buraquinho de cima, neste, e saio neste de baixo, para cruzar. Puxo minha agulha com a minha linha. Agora, eu irei pegar uma outra cor de linha para dar sequência, para fazer outra carreira de pontos. Mas para darmos continuidade, pessoal, no nosso próximo vídeo, aí nós continuaremos uma próxima, tá bom? Até lá!